Muito bom dia, irmão e irmã. É sábado. Estamos concluindo a 11ª semana do tempo comum. Já estamos passando a metade do mês de junho. Já pensou? Que rapidez é essa, né? Ainda bem que você está aqui comigo, santificando o seu dia através da leitura orante do Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus, eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, porém eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam os seus próprios problemas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Raríssimas vezes nós encontramos palavras de tanta sabedoria e praticidade como estas que acabamos de ouvir. Aqui está um resumo da atitude que deve conduzir o seguidor de Jesus Cristo nesta terra. Como nós refletimos já no Evangelho de ontem, e aqui é reafirmado isso, não é o dinheiro, não são as riquezas que devem fazer a cabeça e preocupar os cristãos. Porque senão o cristão acabará desprezando e sendo infiel ao Deus Altíssimo. E, ao mesmo tempo, Jesus nos tranquiliza sobremaneira, porque Ele diz que nós temos um Pai que zela por nós, nós temos um Pai que nos ama, nós temos um Pai que jamais permitirá que falte coisa alguma essencial às nossas vidas. E isso não é uma promessa vazia. Vocês dirão, mas padre, se assim fosse, por que tem tanta gente que passa necessidade? Se assim fosse, por que tanta gente está aí morando debaixo de ponte, sem abrigo, sem um amparo? Se assim fosse, por que tanta miséria existe neste mundo? Acontece, meus irmãos e minhas irmãs, que se nós pararmos para analisar em profundidade, a fome, a miséria, o desamparo, tudo isso existe devido ao egoísmo do ser humano. Tudo isso existe porque o ser humano se põe a adorar, a venerar e a focar somente o dinheiro e as riquezas. Enquanto uns têm tanto, os outros não têm nada. Será que a gente não percebe que é exatamente esse desequilíbrio, é essa desigualdade social, econômica, que faz com que seres humanos não tenham o mínimo que necessitam para viver com dignidade? Esse desequilíbrio é provocado justamente pela adoração ao dinheiro, pela servidão ao dinheiro que tantas pessoas na sociedade fazem. Os bens dessa terra são mais do que suficientes para dar
felicidade a todos os moradores da terra. Ninguém deveria passar falta de alimento, ninguém deveria passar falta de roupa, ninguém deveria passar falta de um teto. Se isto acontece e de fato existe, se isso se passa no mundo de hoje, é por causa do egoísmo humano, não é por causa de Deus. Deus provém tudo, Deus deu e continua dando todos os meios e recursos necessários para os seres humanos serem felicíssimos na face da terra. Mas nós queremos tudo. Enquanto uns esbanjam, outros não têm nada. Você sabia que, por exemplo, 30%, só vou dar 2 exemplos, 30% da produção de alimentos do mundo se perde no transporte, entre a lavoura e os mercados? 30% se perde ao ser transportado. E você sabia que outros 20 a 30% se perdem nas gôndolas e prateleiras dos mercados? Frutas, verduras, que muitas vezes são jogadas fora porque apodrecem, porque ninguém as compra e elas não são doadas a ninguém? Ou seja, resumindo, mais da metade dos alimentos produzidos na face da terra se perdem, não são aproveitados. Isso não é fruto do egoísmo humano? O ser humano, que é tão inteligente, não poderia criar meios mais modernos para transportar e também dar daquilo que não será mais consumido? Alguns já fazem, mas são muito poucos que agem assim. Outra coisa, outro exemplo. No Brasil, 26 famílias, isso mesmo que você está ouvindo, no Brasil de hoje, dados de hoje, de agora, somente 26 famílias possuem mais da metade da riqueza do país. Vocês acham isso justo? Para que tão poucos querem tanto? Tem gente que já tem dinheiro, já tem riquezas, que nem seus tataranetos serão capazes de gastar, de consumir, mas continuam querendo mais, continuam acumulando mais. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus Cristo está certíssimo nas palavras que ele profere. E faça como ele te disse, não se preocupe com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Não se preocupe com essas coisas. O mais importante é a sua vida, o seu corpo, a sua alma. E agora eu te deixo 3 perguntinhas a você. A quem você mais serve? A quem você coloca a serviço toda a sua inteligência, toda a sua força física e a sua vontade? É para adquirir cada vez mais dinheiro ou é para Deus e para servir o próximo? Segunda questão que eu te coloco. Você é uma pessoa extremamente vaidosa e preocupada com vestir, comer, beber? É isso que te ocupa e te preocupa em sua vida? E por fim, você é um pagão ou uma pessoa de fé? Porque Jesus Cristo diz, os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está no céu sabe que precisais de tudo isso. Nós confiamos que realmente Deus cuida de nós e nos proverá de tudo que necessitamos? Acreditamos mesmo nessas palavras de Cristo? Medite sobre elas neste sábado com todo o seu coração. E para concluirmos esse nosso momento, vamos rezar por todos que estão necessitando. Deus eterno e onipotente, descanso na fadiga, amparo na fraqueza, todas as criaturas de vós recebem energia, existência e vida. A vós recorremos invocando a vossa misericórdia, porque continuamos a sentir a fragilidade da condição humana ao passar pela experiência de uma nova pandemia viral. A vós confiamos os doentes e as suas famílias. Curai-os no corpo, na mente e no espírito. Ajudai todos os membros da sociedade a cumprir o seu dever e a reforçar o espírito de solidariedade entre si. Amparai e confortai os médicos, os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate a esta pandemia, bem como todos que prestam serviços de saúde no desempenho do seu serviço. Vós que sois a fonte de todo bem, enchei de bênçãos a família humana, afastai de nós todo mal
e dai uma fé sólida a todos os cristãos. Livrai-nos da epidemia que nos está a atingir, para que possamos retomar com serenidade as nossas ocupações habituais e louvar-vos e dar-vos graças de coração renovado. Meu querido, minha querida, eu deixo aqui um convite, um apelo. Não perca amanhã, domingo, às 9 horas da manhã, por este canal do YouTube ou pela página do Facebook da Paróquia São Benedito Urânia, repito, Paróquia São Benedito Urânia, a Santa Missa. Conto com você. Até amanhã, se Deus quiser.